Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Amém? Hoje não é muito diferente, né? A gente ouve falar de Jesus, a gente até vê milagres, mas a gente fica botando Deus à prova a toda hora. A cada instante a gente quer que Deus faça de novo um milagre na nossa vida. Não que Ele não possa fazer o que Ele não queira fazer. Se houver necessidade e fé da nossa parte, vai acontecer. A vontade de Deus é abençoar o seu povo. A vontade de Deus é salvar o seu povo. E uma das coisas que o pessoal tem esquecido nos últimos anos é de pregar a salvação. E estão pregando as bênçãos de Deus. Deus te abençoa, Deus quer te salvar, Jesus te ama, Jesus isso, Deus aquilo. Mas, que tal a gente voltar para a ideia da igreja primitiva fundada por Jesus Cristo e começar pelo caminho certo dizendo: Jesus quer que você salve a tua alma, porque a parte dele quanto à salvação ele já fez. Amados, vamos salvar a nossa alma e depois vamos ver o que mais Deus tem reservado para cada um de nós? Eu vejo um bando de crente hoje pregando bênção e correndo que nem folhas secas levadas pelo vento para tudo quanto é lado. Lá está fulano, lá está Beltrano, lá está o pregador, aqui está o outro pregador. Não, vai lá, tem o homem de Deus. Não, lá tem o cara que ora mais forte. Aqui tem o cara que ora e acontece. Lá tem aquele que bota a mão e acontece. Gente, Bíblia, Jesus disse que quando começarem essas coisas, é para abrir o olho e prestar atenção. Que Jesus disse que os falsos profetas vêm aí. Você tem um glória para Jesus? Eu aguardo um pouquinho, não tem problema. Irmã Nair, ali de fora para conversar um pouquinho. Sempre lembrando que estamos gravando os cultos, e isso também sai no culto, e está ao vivo. Casa de Deus, casa de oração, disciplina, ordenança, bom andamento. É assim que começam as coisas. Por isso eu digo para você, meu amado, minha amada, não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a palavra de Deus. Estejam sempre firmados na palavra de Deus. Sempre fortes. Tudo resolvido, irmã Nair? Trocaram a Nair hoje. Acontece. Não tem problema. Por isso nós vamos de novo. Nós vamos falar agora que quando se ouve falar muito que fulano, beltrano faz e acontece neste mundo, Jesus Cristo deixou escrito que são os falsos profetas. São demônios que operam no meio da igreja, no meio do povo cristão para distrair, tirar a atenção
e não buscarem a salvação da alma em primeiro lugar, mas sim as bênçãos materiais deste mundo, as bênçãos que vêm, mas que não salvam, as bênçãos que nos dão sustentação terrena, mas não nos dão a sustentação eterna junto a Deus. Acontecem fatos, posso comentar aqui, pois aconteceu nesta igreja, neste ano, sem nenhum erro. Um homem foi convidado a vir à casa de oração, ele estava com câncer, não citarei nomes, nem de quem convida, nem de quem deixa de convidar, e nem de quem entrou ou deixou de entrar. Mas eu tenho que fazer um testemunho do quanto importante é buscarmos em primeiro lugar a salvação da alma. Um homem adentra por estas portas, convidado a conhecer um Jesus que cura. Jesus cura. Cura. Jesus abençoa. Abençoa. Jesus salva. Salva. Mas as pessoas adentram aquelas portas procurando uma cura, procurando uma bênção diferenciada para o seu dia a dia, para tirar o sufoco. Porque elas foram instruídas a virem à casa de oração buscar bênçãos terrenas, bênçãos materiais. Jesus dá, sim dá. Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus tem uma bênção muito maior do que essa para dar. A bênção da salvação da alma. E o que acontece com esse cidadão? Eu não sei se ele conseguiu pegar em algum lugar a salvação, ou se ele ficou correndo atrás de palavras de demônios que jogam os crentes para tudo quanto é lugar, menos aonde você vai falar que Jesus quer te salvar verdadeiramente. Ele não só quer te curar, Ele não só quer te abençoar. Em primeiro lugar, Ele quer garantir o teu lugarzinho lá no céu. E a parte dele, Jesus Cristo já fez. É isso que o povo não está entendendo, ou está entendendo da maneira errada. Jesus Cristo já garantiu a salvação do ser humano junto a Deus. Mas tem gente que pensa que está garantido. Não está garantido. O que está garantido é a parte de Cristo. A nossa parte, como é que está? Se você morre hoje, assim como esse homem que adentrou as portas desta igreja, e um dia veio falar comigo de coisas que disseram para ele, que ele iria atrás, aonde iria ser curado, aonde tinha um homem com poder de oração, e eu disse para ele, em primeiro lugar, busca a salvação para a tua alma. Eu não vi mais o cidadão dentro da igreja, e essa semana fiquei sabendo que ele faleceu. Quem é que jogou esse homem para tudo quanto é canto e não deixou ele ouvir a palavra da salvação verdadeira? Quem é que tinha que dizer também para ele que Jesus queria salvar a alma em primeiro lugar e depois o resto era consequência? É isso que a gente prega nesta igreja. Primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, te coloca em dia na presença de Deus, que se acontecer algo na tua vida, você parte dessa, mas verdadeiramente você parte para uma melhor, que é junto de Deus. Se durante a tua jornada rumo à salvação, Deus quiser te curar, Ele te cura. Se durante a tua jornada você precisar de bens materiais, Ele providencia para você. Se durante a tua caminhada em meio à guerra, você precisa de um escudo para passar vivo pelo vale da morte, Ele é o teu escudo. Porque os homens são falhos. Mas se perecemos pela estrada, e a salvação é nossa, glórias a Deus. O papel da igreja foi cumprido.
A palavra do pregador foi ouvida. A palavra do evangelista chegou no coração. A palavra daquele que vai evangelizando fez sentido. Porque não endureceram o coração quando ouviram a voz do Espírito Santo. Tem gente que procura a voz do Espírito Santo, só que o Espírito Santo muitas vezes também usa a voz do vaso, a voz do servo. Oh Pai poderoso, que não endureçam os seus corações, mas que tenham agora a ciência que em primeiro lugar se busca a salvação. Isso presenciei este ano nesta casa de oração. Infelizmente, essas coisas estão sujeitas a todos nós. Por isso que eu digo, fique sempre firme com Jesus Cristo. Garanta a tua salvação. É você que tem que garantir a salvação. Jesus já garantiu a parte dele. Tome posse da salvação da tua alma. Tome posse do gesto de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O evangelho muitas vezes ele fica assim porque as pessoas olham para a Bíblia de um jeito meio atravessado, né? Elas olham para a Bíblia como se fosse um livro só para o dia de ontem. Porque Davi fez, e porque Saul, e porque Moisés, só coisas de ontem. Ou senão, a Bíblia é o dia do amanhã. Gente, ela é também, foi de ontem, vai ser do amanhã, mas nós temos que olhar para a palavra de Deus como para o dia de hoje. A Bíblia, a palavra de Deus quer mudar a tua vida hoje. Agora, nesse instante, ouvindo a palavra de Deus, recebendo o sopro do Espírito Santo nas tuas orelhas, e o Espírito entrando no teu coração, porque você, em nome de Jesus, não vai endurecer o teu coração, eu acredito nesta noite, neste lugar, nesta pregação, mas você vai ter um coração de carne, um coração amaciado pela palavra de Deus, e você vai receber, e esta palavra vai germinar sementes poderosas dentro da tua vida. Veja a palavra de Deus como uma palavra de hoje, uma palavra do presente para você, que quando você pensar em Deus, Ele está vivo dentro de você, que quando você buscar uma força, ela está presente dentro de você, porque a palavra de Deus é do momento, é o instante. Meu trabalho secular na minha empresa, muitas vezes há coisas que eu faço pela primeira vez na vida, isso que eu tenho a empresa há mais de 26 anos, mas aparecem novos desafios a cada instante, e eu nunca fiz, e eu encaro o serviço pensando, Espírito Santo, só tu, e você vai, você não sabe como você faz, você pega aquilo, você coloca em caixa, você leva para lá, sai certo, você vira, desvira, acontece, e quando você vê o trabalho está pronto, não pela nossa capacidade, mas pela capacidade que o Espírito Santo de Deus coloca em nós, e faz do povo cristão um povo inteligente. Burros são aqueles que têm medo de deixar o Espírito Santo guiar o seu corpo e a sua mente. Ninguém faz lavagem cerebral. O Espírito Santo faz uma lavagem sim, mas é tirar o nosso ego, nossa arrogância, nossa prepotência, nos torna pela palavra de Deus pessoas dependentes de Deus, nos mostra a nossa real situação de dependência com o Criador e nos torna pessoas humildes. Pessoas que são receosas, tementes a Deus, aonde sabe que se Ele tirar o sopro de vida que colocou em nós, nós não saberemos fazer mais nada, mas enquanto Ele estiver conosco e nós estivermos com Ele, nós sairemos de
todas as armadilhas de Satanás, nós realizaremos qualquer espécie de trabalho digno, porque Ele nos fortalecerá e nos dará sabedoria, entendimento, capacidade de fazermos cada vez coisas melhores e mais bonitas, aonde as pessoas vão olhar e vão dizer: parabéns. Como é que vocês fazem isso? Você é abençoado, meu irmão, minha irmã. Mas você é abençoado, há sinais visíveis disso. Vou contar só o de hoje. É uma coisa simples. Os da semana passada, a luta era tanta que eu cheguei num lugar, um ímpio, uma pessoa do mundo normal chegou para mim, do nada, e disse: como vocês são diferentes e vocês são pessoas boas. Eu estava precisando ouvir isso. Eu entro numa outra loja, uma outra pessoa que não tem nada a ver com o mundo cristão, ela chega e diz: que família bonita que você tem. Como vocês são pessoas boas. Ela repetiu a frase do outro. Eu vi nitidamente Deus usando mulas para falar. É interessante, não é? Quando o cristão não quer falar, Deus levanta a mula. Balaão não quer, Deus ergue a mula. Jesus disse que até as pedras vão clamar se a gente fechar a boca. Terminamos um serviço hoje, longe daqui, numa cidade vizinha. Manobramos a caminhonete indo para, porque é colônia, então fiquei fora do ar ontem e hoje com os telefones. Aí fui lá no fundo, manobrei, estou voltando, veio o marido dela para fora correndo, pera, eu digo: ué, será que esqueci de fazer alguma coisa? Olhou para mim e para o Jean: espera um pouquinho. A esposa dele fez uma pizza caseira, a coisa mais linda, embrulhou num plástico filme, chegou para nós e deu. Isso é fruto. Isso é fruto. É fruto visível do que você faz ou deixa de fazer. Passamos, estava dizendo para o Marcelo, 11 meses para colocar as coisas nos trilhos como a gente queria. Aconteceu um fato normal, tranquilo, mas nós levamos 11 meses para recolocar a empresa do jeito que a gente planejou em outubro do ano passado. Nós estamos em setembro de 2021. Hoje aconteceu de a gente conseguir colocar a última rodinha do último vagão no trilho. Agora a gente anda como a gente planejou. Mas 11 meses de paciência. 11 meses de esforço dobrado ou triplicado. Tem gente que quer ganhar bênção e quer os méritos e quer fazer colheita lá na frente e não tira a bunda do sofá. Tem gente que quer colher lá na frente e não faz esforço nenhum. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Espírito Santo. Deus tem obra para nós, amados. Deus tem obras assim que não tem nem o que falar. Tem alguém vivo aqui? Jesus está vivo? Vive Jesus? Você está vivo? Lá vem Jesus. Jesus está caminhando, chega até Maria. Mora o irmão de Maria. É aquela história de Lázaro. Jesus fala o que tem que falar. Ela está viva, mas não ouve. Vem Marta. Veja como é que é. Vem Marta, fala com Jesus, a ladainha é a mesma. Ela está viva, mas ela não ouve. Ela ouve Jesus falar, ela entende o que Jesus quis dizer, mas ela não consegue colocar dentro do seu coração segundo a vontade de Jesus.
Você tem que colocar a palavra de Deus na tua vida segundo a vontade de Jesus e não segundo a vontade do mundo. Você quer ver como as coisas funcionam? Ele fala para Maria, ela não entende. Ele fala para Marta, ela não entende. Ele grita para o morto, o que acontece? O morto sai do túmulo e vem para fora. Lázaro, vem. Será que nós estamos mortos ou estamos vivos? Como é que está o nosso coração? Está morto, endurecido ou ele está amaciado? Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro morto, escuta e vem. Por que isso é possível? Porque Jesus vive. Porque Jesus vive, amados. Só por isso que é possível. Vou ler uma passagem bíblica para você. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz,
e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Leitura simples. Leitura simples, amado. Uma maravilha. Nascer de novo. Como isso é possível, pastor? Nicodemos, letrado, fariseu, andava na sinagoga ensinando, conhecia a palavra do começo ao fim, sabia toda a parte da letra, mas ele entendia a parte humana. Ele entendia a parte da carne, e a parte da carne só entende a parte da carne. Jesus está dizendo que se você entende de toda a parte material, você só vai discernir a parte material. Se o teu coração está duro, ele não vai conseguir entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele disse, Nicodemos, então, se você não está entendendo isso, que você tem conhecimento farto, como é que você vai entender o que eu quero te explicar? Todos nós nascemos de um ventre materno. Mas todos nós temos que nascer de novo. O batismo de Jesus é diferente do batismo que recebemos na Igreja Católica. O batismo de Jesus Cristo é diferente de todas as apresentações feitas no mundo. O batismo de Jesus Cristo de Nazaré não tem nada a ver com as coisas terrenas. O batismo que Jesus Cristo de Nazaré deu exemplo, aos 30 anos de idade, descendo o Jordão, chegando junto de João Batista e dizendo, me batiza, para que se cumpra a vontade do meu Pai em minha vida e diante dos seus olhos. E João Batista, discernindo o espiritual, que também Jesus Cristo discernia, diz para Jesus, não sou digno disso, não sou digno nem de te desatar sandálias, em outras palavras. Mas Jesus disse, tu entende o espiritual que eu entende, e cabe a você realizar este fato. E João Batista batiza Jesus Cristo, submergindo ele nas águas e fazendo ele sair da água. Não porque ele tivesse pecados, mas para mostrar o que o ser humano tem que fazer para ter um nome escrito no livro da vida: ser nascido de novo. Quando você desce as águas, você está nascendo de novo perante Deus. Porque quando você desce as águas, não é o que o pessoal está fazendo por aí dando banho. O descer as águas que eu estou pregando é quando você se arrepende dos teus pecados. E diz para Deus, errei feio. Sei de toda a porcaria que me envergonho da minha vida até o dia de hoje. Mas eu conheci um Deus que quer que eu nasça de novo agora que eu conheci Ele. Agora, através de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos a oportunidade de nascer de novo. Eu nasci de novo, por isso que eu estou vivo. Eu acredito que tem mais gente aqui que nasceu de novo. Eu acredito que tem gente que nasceu de novo, porque esse Jesus Cristo vive e vive para toda a eternidade. E Jesus diz, vocês têm que ter o batismo de água, e vocês têm que ter o batismo de fogo. Aqui ele não está falando de ninguém passar por sobre fogueira de pé descalço durante a época de São João, viu? Aqui ele está falando de um fogo diferente. Aqui ele está falando de um fogo de Pentecostes. Aqui ele está falando de um fogo do Espírito Santo. Aqui ele está falando de um fogo que sai direto do seu altar. Ele está falando de um fogo que sai da palavra, que queima como brasa viva. Ele está falando de um fogo que arde no fundo do coração. Ele está falando de um fogo que é o selo do Espírito Santo na vida do ser humano. O batismo das águas e o batismo de fogo.
porque sem esses batismos não se adentra o reino dos céus. Palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Ele aceita, ele recebe. E sabe-se lá o que acontece na vida de cada pessoa, né? Sabe-se lá como é que estamos, eu e você? Porque lá em Lucas, capítulo 24, no verso de número 1, ele diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-se 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram de suas palavras. Se lembraram de suas palavras, aqui quer dizer, o coração não estava endurecido agora. O coração estava sensível à palavra de Deus. O coração estava maleável, estava segundo a vontade que Jesus Cristo acreditou que ele ficaria, que ao ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, o ser humano se voltaria para o Criador novamente. E isto somente através de Jesus Cristo, que hoje vivo está, junto ao Pai, à direita do Pai, e quando há necessidade, Ele vem à sua igreja e faz das suas maravilhas. Tem gente que pensa que Ele estacionou, tem gente que pensa que Ele está morto, mas eu, pela palavra de Deus, discernindo o mundo espiritual, na autoridade do Espírito Santo, nesta palavra que está viva dentro de mim, eu digo para você, Ele vive. Ele vive e está esperando que a humanidade se dobre ao Criador. Ele está esperando que a humanidade nasça de novo e receba o batismo de água, e receba o batismo de fogo, e esteja preparada para o grande dia da glória. A volta do Senhor Jesus Cristo para reinar junto com os seus escolhidos. Amém?